Boa noite. Seguindo uma tendência mundial, Santa Catarina também entra na discussão pela redução das áreas permitidas aos fumantes. O assunto é polêmico e questionado principalmente por comerciantes que temem prejuízos. Este é o tema de hoje do programa Primeira Página, que já está começando. E para falarmos sobre este assunto, nós estamos recebendo o presidente da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, Doreni Caramori, e ainda o presidente da Câmara de Vereadores da capital, Jean Loureiro. Mas antes de iniciar aqui a nossa conversa, nós vamos acompanhar a reportagem de Yuri Grech. O projeto de lei em tramitação na Câmara de Vereadores de Florianópolis quer colocar a capital catarinense na vanguarda das cidades que combatem o tabagismo. O projeto prevê a proibição total do fumo em ambientes fechados ou parcialmente fechados, como garagens de prédios ou o terminal de ônibus. Os bares e restaurantes nem mesmo vão poder manter uma ala separada para fumantes. A lei segue uma tendência mundial, como explica esta médica oncologista responsável por políticas públicas de combate ao câncer na Secretaria Municipal de Saúde. Por exemplo, a Irlanda, a gente estava conversando, ou então a Escócia, que exatamente um ano e meio atrás proibiram o uso do cigarro nos bares e restaurantes, tiveram 20% de redução de infartos agudos do miocárdio em um ano com o banimento do cigarro em ambientes fechados. Então, isso para a saúde pública é muito. São 20% de pessoas a menos infartando, usando hospitais, usando o dinheiro de todos nós, dos nossos impostos. Então, isso é uma economia, isso é proteção, isso não tem mais retorno. O mundo inteiro está caminhando para isso. Acabo de ler agora, a União Europeia pede que até 2012 todos os países, são 27, tenham esse tipo de lei. Então a gente está saindo na frente aqui em Florianópolis, tentando proteger a nossa população. As autoridades de saúde afirmam que apenas 15% da população é fumante e por isso a vontade da maioria teria que ser respeitada. É uma argumentação polêmica que tem contraponto entre os fumantes. Na verdade, o que eu acho é que assim como tem preconceitos com relação a negros, homossexuais, isso vai acabar se tornando um preconceito com a parte da gente. Porque eu sei que o cigarro não faz bem para ninguém, mas em compensação vai estar fazendo mal para a gente mesmo também, porque a gente vai estar sendo excluído dos outros demais, assim como acontece hoje em dia com negros, homossexuais em geral. O rebaixamento do fumante é uma espécie de cidadão de segunda classe que não pode nem mesmo permanecer em alas reservadas, é visto por muitos como um ataque às liberdades individuais que são herança e fundamento das democracias. Cada um tem direito de fazer o que quiser, né? Se o cara está consciente que faz mal, mas que ele quer, então é um direito dele. Eu sou a favor da lei, mas acho que deveria ter espaços reservados para fumantes. Porque, afinal, o cigarro ele é legalizado, é liberado, né? As pessoas ganham dinheiro com isso, o governo ganha muito dinheiro sobre isso. Então, o mínimo que poderia ter é respeito aos fumantes para que existisse um lugar específico reservado para fumante. A obrigação da saúde pública é defender, pelo menos, os fumantes passivos. Ninguém está dizendo que não se pode mais fumar. Você pode fumar o quanto quiser, mas não onde quiser. Esse, aliás, é o primeiro parágrafo e único parágrafo da Constituição da Finlândia, que já há 30 anos trabalha essas questões do tabagismo e que viu uma queda de câncer de pulmão extremamente acentuada depois desse tipo de legislação. Bem, um assunto, como a gente observa, extremamente polêmico, divide opiniões nas ruas de Florianópolis. E eu começo perguntando para o vereador, presidente da Câmara de Vereadores, Jean Loureiro, autor, do projeto de lei com relação a esta matéria. Realmente é um assunto que divide opiniões, não é, presidente? Boa noite. Bom, boa noite a todos aqueles que assistem o programa. Quero cumprimentar o Doreni Caramori, meu amigo, presidente da CIF. Eu gostaria de dizer que se não divide opiniões, porque pesquisa recentemente realizada, aproximadamente 90% das pessoas são favoráveis à restrição ao uso de cigarro. Dentre aqueles que são fumantes, que é aproximadamente 15% da população, desses 65%, mesmo como fumantes, entendem que tem que respeitar a grande maioria da população, também são favoráveis à restrição ao uso de cigarro. A parcela que pensa que a liberdade está em fazer o que quer, independente do que os outros vão passar, essa parcela ela tem que amadurecer nesse ponto, como foi falado na entrevista. Onde está a liberdade de eu fazer o que eu quero e fumar o que eu quero? Você que está nos assistindo, que vai num restaurante, que está jantando com a sua família, com seus filhos, com uma esposa grávida,
que na mesa ao lado, a 1 metro de distância, tem 5, 6 pessoas fumando, e você está fumando com ela, junto, porque aquela fumaça, de maneira passiva, você está fumando junto, né? Aí é a liberdade dele de fumar ou o seu direito à saúde, preservar a qualidade do ambiente, aonde está? Bom, eu não consigo jantar num local se o pessoal está fumando permanentemente. Quase ninguém mais consegue. A tendência mundial dos restaurantes, nas grandes cidades, São Paulo foi aprovada a legislação, vai ser colocada em prática. Entretanto, muitas casas noturnas e restaurantes já adotaram o critério de não permitir o fumo nos seus ambientes internos. Isso não impede que a pessoa tenha ou uma área reservada ou que saia para um local que possa fumar e depois retorne. Aí está em discussão a saúde do trabalhador, aí está em discussão a qualidade de vida. Eu não vou nem falar da questão da saúde pública, porque isso é notório, todo mundo sabe. Acho que o cigarro é uma das maiores causas de grande parte dos cânceres que são realizados. E muito mais que isso, se nós formos analisar o investimento público realizado em função do consumo de cigarro, isso é enorme. É óbvio que existe toda uma estratégia da indústria do cigarro, de querer ter nos bares e restaurantes espaço para publicidade, venda, comercialização. O Brasil já avançou consideravelmente no intuito de limitar a propaganda de cigarro. E acho que pode avançar ainda mais. E Florianópolis parte do princípio de não ser uma imposição da legislação, porque quando eu apresentei, a questão de discutir com os representantes da Brasel e também com todos as lideranças, aqueles que lideravam o movimento em prol da área da saúde, em prol de ter uma legislação mais restritiva possível, de que efetivamente iríamos realizar uma audiência pública, ouvir todas as partes, buscar o consenso e ter uma legislação, porque ela vai ter mais cedo ou mais tarde. No Panamá, no Uruguai, em todos os países está avançando. Portugal, que é um país de grande consumo de cigarro, já está sendo proibido nos shoppings, em diversas áreas, em restaurantes. Então vai ser uma tendência, a legislação vai acontecer. E o que nós estamos discutindo, e a CIF vem participando, é uma discussão ampla, ouvindo os segmentos, podendo as duas partes cederem e nós chegarmos a um consenso de ter uma legislação moderna, mas que garanta o direito do cidadão de viver num ambiente livre da fumaça de cigarro.